Bom, deixa eu seguir aqui. Esse, esse fluxograma aqui, então, vocês vão, tudo que precisa saber aqui eu já expliquei, né? Então, é só vocês olharem, assim, são muito bons esses fluxogramas aqui, porque é um norte mesmo, né? Se a pessoa pensa assim, nossa, mas é muito complicado a cromatografia líquida, não tem nem noção. Não é. Mesmo para um estudante inicial aqui, só em olhar um fluxograma desses aqui já dá uma ajuda enorme, né? Mas também, depois que a gente começa a trabalhar com cromatografia, fica mais fácil imaginar, determinado analito eu vou fazer com tal coisa, né? Já é automático já, certo? E aqui uma situação, caso seja uma macromolécula, né? Aí tu tem que ver se a macromolécula é solúvel em água ou é solúvel só em solvente orgânico. E aí tu segue a lógica aí, né? Para descobrir qual a fase estacionária tu vai usar. Bem legal como é que eu vou dizer, esses fluxogramas, né, que tem lá no Harris. Bem organizado, né, eu achei. Agora a gente vai ver essa parte do videozinho aqui, ó, que é os detectores. Lembrem que o videozinho aqui, eu tava nesse vídeo aqui, né, nesse aqui. Eu dei um pause nele quando ele ia vir pro detector. Eu não vou soltar o pause porque eu sei que nesse vídeo aqui o detector que ele vai mostrar é o V visível. Mas antes eu quero dizer para vocês que no meu material aqui eu coloquei um detector antes do V visível, que é esse aqui, ó. Detector por índice de refração. Índice de refração, pessoal, eu tentei achar uma animação, mas não achei. Eu achei só esse vídeo aqui, ó. Deixa eu me achar aqui. Não. Tá aqui. Esse aqui é o vídeo que eu achei que é um detector de índice de refração. Índice de refração é bem simples. Imaginem assim, ó. É tipo um espectrofotômetro. Sabe quando a gente coloca a cubeta e o líquido vai ficar passando o tempo inteiro, ele fica medindo as moléculas, fica medindo a diferença de luz que atravessa aquela, entre aspas, cubeta, né? Em fluxo ali. Está medindo quantas moléculas absorvem de luz. Aqui, o que é medido é o índice de refração da luz. O aparelho incide luz numa espécie de cubeta, né, que está em fluxo ali, o líquido está sempre passando ali. E a gente sabe que quando a luz passa por um meio, ela muda de velocidade e muda de ângulo também. Então, se esse meio mudar a composição química dele, vai mudar o ângulo em que a luz faz refração. Então, a gente chama esse tipo de detector, esse detector aí que é o mais genérico do mundo, é chamado índice de refração. Ele simplesmente ele fica medindo a mudança da refração da luz numa espécie de uma cubetinha que está passando em fluxo lá, né? Então, por exemplo, assim, ó, deixa eu soltar o play. 47A refractive index. Não, eu vou. Aqui, ó. Ele fica. O vídeo não é tão bom, mas ele fica filmando aqui, ó. Vejam que ele está dando um valor bem baixo de refração, né? Isso quer dizer que eu acho que está passando só a fase móvel lá na parte óptica ali. Lá dentro dele deve ter uma partezinha óptica onde está sempre passando da fase móvel, né? E uma hora vai vir um analito. Na hora que vier o analito, obviamente que muda aquela composição da fase móvel que está passando no detector lá do aparelho, né? E a gente vai perceber que o índice de refração aqui aumenta. Por quê? Porque está mudando a composição química daquele líquido. E a luz, quando atravessa um meio, ela muda, como eu digo, muda da velocidade e muda o ângulo. E depende da composição do meio. Esse é o princípio do prisma lá, né? E é isso. Então aqui a gente pode observar, embora o vídeo não seja grande coisa, mas dá bem para ver que está passando ali um sinal bem baixo de refração. E ele pega a câmera e mostra no computador, se não me engano. Deixa eu ver. Ó. Olhem aqui, o cromatograma está acontecendo. Olha aqui a linha base, ó. Mal muda o valor de índice de refração, ó, certo? Aí ele volta aqui, está bem baixo ainda, ó, 0,01. E daqui a pouco vai começar a aumentar esse valor, quer ver? Ó, veio 0, 0,3, 0,5. Agora começou a aumentar, ó, 0,020, 0,40. E aí ele vai no computador e olha lá o pico, ó. Aí ele aumentou, vai no máximozinho e depois cai, ó. Isso significa o quê? Que esse momento aqui passou uma substância ali, que fez mudar a refração de luz. E aí já vem uma propaganda junto aqui. Bom, aqui já acabou o vídeo, né? Entendeu? Então, deixa eu dar um pause ali. Posso voltar um pouco? É isso aí, ó. Tava pouquinho ali. Dá para perceber que passou uma molécula ali e foi aumentando a refração. Olha ali, ó. 0,020, 0,40, 0,40. E lá vai dar o sinal, ó. E assim isso se repetiria. Depois parou de passar ela ali no caminho óptico, diminuiu a refração. Então eu vou parar aqui. E aí, obviamente que o vídeo não seguiu, né? Mas quando vier passar outra substância ali, aumenta o índice de refração e diminui. Entenderam? É uma detecção assim, ó, nada seletiva. Tudo que passar ali
e mudar a composição química daquele líquido naquele ambiente, que só está medindo a refração da luz, tem uma luz sendo incidida, né? E um determinado detector em algum ângulo lá, então ele sabe o quanto refratou de luz, se refratou mais ou menos, e isso é percebido ali no aparelho. Então, uma técnica nada destrutiva da amostra, né? E nada seletiva também. Só que, claro, como os analitos saem em tempos diferentes, provavelmente a coluna tenha separado eles ali certinho, e a gente vai perceber isso pelo índice de refração. É um detector, assim, ó, não vou falar mal do coitado, né, mas eu acho que é o menos a sensibilidade mais baixa de todas, né, porque tem que ter uma quantidade bem razoável de analito para chegar a mudar a refração de luz, né, numa medida, assim. Então, ele, de todos os detectores da cromatografia líquida, eu acho que talvez o detector menos sensível, assim, é o índice de refração. Só que o que ele é bom? Ele é bom que é o mais coringa possível, né? Não tem mais coringa que isso, certo? O resto, todos os outros detectores, por melhor que sejam, sempre tem um senão, né? Um porém ali, certo? Mas então, vimos aqui o detector aí mais coringa de todos, eu acho, né? Não é grandes coisas, mas ele é o mais coringa de todos aí, que é o índice de refração. Um dos detectores da cromatografia líquida, HPLC. Outro detector é a condutividade. Lembrem, a gente já estudou lá na eletroquímica a técnica de condutividade. Íons conduzem corrente elétrica, certo? Então a gente viu que existe uma medida de resistência, né, que é a resistividade, e o oposto da resistividade é a condutividade, né? A, a resistividade é em ohms, né, que é o símbolozinho ômega, e a condutividade é o MHO, é o ohms invertido. Então, a gente tem aqui um videozinho que eu catei aqui, que eu já tinha mostrado esse vídeo também, né? Ele é esse videozinho da Metron e ele mostra um detector de condutividade. Até quando eu expliquei a técnica de condutividade para vocês antes, lá em eletroquímica, eu até mostrei esse vídeo, eu acho já, né? Só que na real, mostrei, porque senão eu poderia. Eu aproveitei todo aquele discurso de falar sobre condutividade e aproveitei para mostrar isso lá. Mas hoje eu vou mostrar esse vídeo de novo, porque agora a gente está usando todo aquele conhecimento da condutividade para ele ser simplesmente um detector. Por exemplo, nessa cromatografia que eu acabei de mostrar para vocês, que era essa aqui, ó. Não, essa aqui é a exclusão, né? Não, não é essa aqui. É essa aqui. Essa cromatografia aqui, ó, quando esses íons estão saindo da coluna aqui, ó, vamos acelerar o troço aqui, né? Quando esses íons, isso aqui tudo são íons, né? Ó, aí vai chegar o fase móvel, ele está saindo íons, aí deu esse pico aqui, ó. Pensa bem, o que está saindo da coluna é íon, né? Ó, são íons saindo, e íons conduzem corrente elétrica. Então, o que a gente coloca no final da coluna? A gente coloca um detector que nem esse aqui, ó. Cada vez que vier íons, eu vou dar o play aqui, ó, os íons vão facilitar a corrente elétrica entre essas duas placas aqui que estão carregadas em potenciais opostos, né? E vão gerar corrente elétrica, que é medida em Siemens, né, por centímetro. E isso vai dar um sinal lá no detector. No momento que os íons param de passar entre as duas placas, aí o sinal cai. Então eu posso dar o play aqui para mostrar para vocês, né? É um vídeo que a gente já tinha visto. Ó, os verdinhos passam ali, dá o sinal lá em cima e dá o pico do analito verdinho. Parou de passar o verdinho, o sinal cai. Aí vem o outro íon vermelho, dá um sinalzão lá, dá o pico do vermelho. Parou de passar o vermelho, o sinal cai. Aí vem o analito azulzinho, dá um sinal, dá o pico do azulzinho, para de passar a molécula azulzinha, cai o sinal. E as moléculas cinzinhas ali são a fase móvel, que tem uma leve corrente elétrica também, só que essa corrente é constante. Então a gente chama essa corrente, o sinal que a fase móvel dá no detector, a gente chama isso de linha base. Por que linha base? Porque como está sempre passando fase móvel no detector, esse sinal ele é constante, é sempre isso para mais, né? Nunca isso para menos, entenderam? A menos que alguma coisa anulasse a condutividade da fase móvel, mas a tendência é essa, a gente até já chama isso de linha base, né? Ou linha de fundo, também chamada de background, né? Então essa é a nossa linha base aqui, ó. E aqui são os sinais dos analitos, com corzinha, bonitinho, um excelente vídeo aqui, né? Então, podemos passar mais uma vezinha só porque é 20 segundinhos, coitado do vídeo. Vamos dar o play aqui, ó, analito verdinho, eu acho bonito esse negocinho aqui.
dá o sinalzinho lá e dá o registro, que é o cromatograma, analita o vermelhinho, conduz corrente elétrica, dá o sinal lá, para de passar, vai diminuindo o sinal. Começa a passar o outro analitozinho, conduz corrente elétrica, vem no máximo, para de passar ali entre os eletrodinhos e volta, né? Então, é isso aí. Esse é o detector. Esse é o detector por condutividade. Preciso explicar para vocês condutividade? Claro que sim, só que eu já expliquei. Estava lá no capítulo de eletroquímica, entenderam? Agora, um próximo detector usado em HPLC é o detector UV visível, certo? O UV visível. E depois tem essa parte aqui que é o arranjo de diodo, que eu vou explicar mais no final. Mas o detector UV visível nada mais é do que como se a gente conectasse um espectrofotômetro no final do HPLC. Ele tem aquilo que eu digo, parece que é uma cubeta, mas é uma cubeta em fluxo, né? Bem pequenininha. Então o líquido fica sempre passando ali e a gente incide luz e fica medindo quanto aquelas moléculas absorveram num comprimento de luz que a gente escolheu. Então ela emite um comprimento de luz e a gente vai medir isso. Esse vai ser o sinal da cromatografia. A gente escolhe um comprimento de onda, fica irradiando aquele comprimento de onda e lá tem um fotodiodo no final que fica lendo quanto que as moléculas absorveram. Que na real vocês já sabem, né? São meu aluno. Na real, o detector ele mede quanto deixou de transmitir, que é a transmitância. E aí, a menos log da transmitância é a absorbância. Então, e essa é uma das detectores bem coringa aí na cromatografia também, o V visível, porque muitas moléculas absorvem luz na região do visível, né? E a grande parte das moléculas orgânicas, né, ligações anéis aromáticos, ligações duplas e coisas, vão absorver luz ultravioleta. Então, muita molécula pode ser determinada com esse detector aqui. Olha, geralmente quando tu compra um cromatógrafo sempre vem esses dois aqui, ó. Quer dizer, depende, mas geralmente vem esse aqui, o V visível, e se tu comprar um condutividade, volta e meia eles já vendem meio junto ali o amperométrico junto. Meio que não custa nada, né? Já é o mesmo, eu mesmo já trabalhei com um que a parte funcional, ele tanto mede condutividade como ele é amperométrico, né? No mesma coisa, assim, é que eu vou dizer, fisicamente tu olha a mesma coisa, mas ele funciona de dois jeitos, né? Então meio que te venderam duas coisas, uma coisa que faz duas coisas. Ele é a condutividade e amperométrica. Tá, vamos ficar primeiro aqui, vamos por partes, né? Eu estou falando do detector UV visível. Então eu vou pegar um videozinho aqui, que é o mesmo da Metron, esse aqui eu não tinha mostrado ainda. A Metron tem um videozinho igualzinho, aqui bem parecido, né? Simbolizando um detector UV visível. Aqui bem grosseiro, assim, uma lâmpada de... Aqui seria uma lâmpada visível, né, pessoal? A lâmpada de tungstênio, né? Seria a luz visível, né? Aqui está passando a fase móvel, ela entra aqui, passa por uma câmara, né? Que é isso aqui que eu digo que é tipo uma cubeta, ó. É tipo uma cubeta, daqui é o caminho óptico, né? Daqui até aqui, e o líquido entra por um lado e sai por outro. É uma cubeta em fluxo, certo? Só que é claro que isso aqui é bem pequenininho também, não tem aquele volume de uma cubeta que é uns 3 ml que cabe numa cubeta, né? Isso aqui é um volume bem pequenininho, um pouco mais da grossura das tubulações da HPLC. Então aqui é o mesmo esquema, acho que as esferazinhas cinzas equivalem à fase móvel. Vou soltar o play aqui. Isso aqui não tem nem som. Ó, tá passando a fase móvel, não tem sinal nenhum de absorvância de luz, ó, né? E agora vem o analítico, uma bolinha verdinha, ó. Essa bolinha verdinha aqui deve absorver luz nesse comprimento de onda que a gente escolheu aqui. É claro que esse desenho aqui ele ficou bem simplificado, né? Dá a ideia de que todos os comprimentos de onda estão sendo jogados aqui, né? O que na verdade até é possível desde que esse detector seja um DAD. Mas eu acho que não é o caso. É que a pessoa quis fazer o desenho bem simples, né? Então, na verdade, antes aqui teria que dizer que está selecionando o comprimento de onda que vem da lâmpada para passar só um comprimento de onda, sabe? Eu acho que tem um outro vídeo que vai mostrar isso. Vamos fazer assim, ó. Imaginem que aqui está só um comprimento de onda que foi escolhido, não é assim a lâmpada passando direto. E aí vai vir um analito verdinho, ó, dá o sinal, tá, absorveu luz, e aí parou, passou o analito verdinho. Aí vai vir outro analito lá, ó, vermelhinho, ó, absorveu luz, parou de passar o vermelhinho, caiu o sinal ali embaixo. Agora vai vir um azulzinho, absorveu luz, deu o sinal azul ali embaixo, ó, parou de passar a moléculazinha azul, que é o analito azul, voltou para a linha base. Então aqui, ó, de novo o vídeo, ó, vai passar o verdinho, absorve luz, passou, deu o sinal do verdinho, agora vem o vermelhinho, absorveu luz, para de passar, está diminuindo a concentração dele, né? Diminuiu o sinal do cromatograma, e agora a moléculazinha azul parou de passar ali, está acabando a concentração dela ali no caminho óptico,
vai diminuindo o sinal. E no final a gente tem o cromatograma. Estourou meu tempo aqui.